Prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté e no Vale todo, porque o nosso programa Novo Momento de Decisão, além de estar sendo indo pela TV Cidade de Taubaté, canal 3 da NET, e também pelo YouTube, que vai pelo Brasil afora, o nosso programa é exibido em outros locais e realmente para mim é um prazer estar aqui nos estúdios que leva o nome do Augusto César Guará, que foi da Difusora de Taubaté e também aqui da nossa TV Cidade. Caros irmãos, todos sabem que nós, em momento de decisão, sempre falamos da questão da saúde, meio ambiente, defendendo a mãe natureza, e agora setembro tem que trazer muitas flores aqui no programa e sempre falando da defesa da nossa mãe natureza. Conversando com escritores, e no caso hoje eu tenho aqui um grande escritor, que é da Academia Taubatiana de Letras, e um grande médico, doutor José Paulo Pereira, que eu estou recebendo, e para mim é um prazer imenso estar com ele no dia de hoje. Ele que também é ligado à Associação Médica aqui de Taubaté, que exibe filmes e faz comentários, e eles fazem um tipo de um café, né? Eles chamam de café literário, porque são todos, né, literários, todos escritores. Então hoje nós temos a presença de um médico diferente, e depois vocês vão saber o porquê diferente. Dr. Paulo, gostaria que você falasse ao nosso público. Muito prazer estar aqui novamente nesse programa interessante que eu não conhecia. Já estive algumas vezes na TV Cidade e sempre pronto, já estou aposentado, já passei pela minha vida profissional toda. Hoje a minha distração é ler e escrever. Não tenho tempo para escrever tudo o que quero, nem para ler tudo o que quero, mas a vida está sendo levada numa boa, tranquilo. E eu encontrei a Valquíria há pouco tempo, fiquei sabendo dos parentes dela, os quais eu cuidei, eu não me lembrava. Fui muito amigo do Guará, sou amigo ainda de algumas pessoas da família com quem convivo frequentemente. De modo que é uma alegria estar aqui hoje conversando com você. Muito bom. À sua disposição para responder muito a todo bom. O seu questionamento. E caros irmãos, em momento de decisão nós falamos não só da questão de psicologia, saúde, do câncer. No caso de Dr. Paulo Pereira, eu comentei com ele, eu não vou focar a medicina em si, porque todos sabem que ele é um grande e muito competente médico aqui da cidade, foi secretário de saúde numa gestão anterior, e todos com quem eu convivo, mesmo familiares, têm um carinho muito grande por Dr. José Paulo Pereira. Eu diria que Dr. Paulo Pereira é um médico simples, humilde, é um médico do povo, é um médico, por isso que ele escreve um livro que ele fala sobre a gente. O título do livro? Minha Gente. Minha Gente. E realmente, caros irmãos, ele é uma pessoa humilde, e eu lembro das palavras do Dom Wilson, que celebrou a missa nesse domingo na Catedral aqui de Taubaté. Eu estava nessa missa e vendo a comparação que foi feita na questão, falando do Cristo, da figura de Cristo, o exemplo, que Cristo dizia de vencer o orgulho e a pessoa ser humilde. Isso realmente a pessoa trabalhar com o ser e não com a questão do ter.
ter. E no caso de Dr. Paulo Pereira, ele é bem assim. Ele é uma pessoa que é humilde, simples, e isso é muito importante. E isso faz com que o vínculo de médico e paciente flua. Realmente se torna muito louvável, se torna algo impressionante, porque às vezes a pessoa tem um probleminha de saúde e melhora através desse vínculo com a figura do médico. Parabéns, Dr. Paulo Pereira. Obrigado. Não sei se mereço tudo isso, mas o fato de ser humilde, ser simples, é uma coisa natural em mim. Eu nasci em Redenção da Serra, num sítio. Que é uma cidade muito bonita, Exato, aqui próxima. Exato, eu nasci na Redenção Antiga. Meu pai, minha mãe, uma parteira, lá na roça, lá no sítio. Maravilhosa. A parteira chamava-se Yamacuco, rendo homenagem a ela, já naturalmente falecida, ela já era velhinha, mas as pessoas mais antigas de Redenção, algumas delas ainda se lembram da Yamacuco, que foi uma parteira que durante muito tempo fez nascer crianças na minha terra. É, porque essas pessoas, elas têm um dom espiritual tão forte e que sem querer passa, né, em família, de um para o outro. E de modo que a minha vida foi sempre dentro de uma normalidade, nunca tive nada excepcional. Na verdade, tudo que eu tenho me orgulha muito. Tudo que eu fiz me orgulha muito. Então, a minha simplicidade talvez esteja em me orgulhar daquilo que é simples, daquilo que foi a minha rotina, do meu dia a dia. E na medicina foi assim. Aliás, eu acho que vale a pena colocar isso. Eu não sei bem, até hoje não sei bem, se a minha vocação seria ciências biológicas. Ciências exatas com certeza não era, mas eu talvez esteja desde menino mais voltado para as ciências humanas. E o que me motivou a decidir por medicina foi a minha visão social. Eu pensei, quando eu saí do colégio, o que eu vou fazer que eu possa ser útil a mais gente? A humanidade. A humanidade. Então eu falei assim, sendo médico eu vou poder atender mais pessoas. Eu falo isso hoje sem nenhuma pretensão e sem ter medo de que isso possa parecer demagogia, porque eu nunca tive interesse político nenhum, nunca me candidatei a nada, então não tenho por que esconder esse fato, essa realidade, de que a minha vocação seria ciências humanas e eu fiz medicina para poder ter jeito de participar de uma vida social. E assim foi. Fui médico de família, fui clínico geral a vida inteira, voltado para a gastroenterologia, mas voltado para a clínica. Adorava o meu consultório, adorava meus clientes, adorava o relacionamento humano, a conversa com as pessoas. Talvez alguém diga que eu tinha um bom relacionamento médico-paciente, provável, porque eu gostava de conversar, como eu estou conversando aqui hoje, batendo um papo. E isso, hoje em dia, a gente vê isso um pouco, mas o paciente precisa dessa aproximação, precisa ter desse vínculo. Precisa ter esse vínculo. Se não houver um vínculo médico-paciente, fica difícil fazer a cura. A medicina hoje está muito complicada. Hoje o vínculo é feito com a internet, é feito com o Google. Hoje o paciente chega no consultório do médico dizendo, eu quero que você me faça esses exames. Meu Deus do céu. Eu quero que faça isso. Hoje o doente chega numa maternidade e fala assim, eu quero fazer cesariana. Ele não dá tempo, não dá oportunidade para que o médico exerça a sua profissão dentro das regras. De refletir. Dentro da técnica, dentro daquilo que é correto. Cesariana é um ato médico, naqueles casos em que o parto não pode ser feito normalmente, pelas vias normais. Isso, na verdade, quando eu trabalhei em maternidade há muito tempo, isso era 12%, 15% no máximo. Hoje é 80%. Então hoje, tanto as mulheres chegam lá querendo fazer cesariana, como os médicos, é muito mais fácil para ele marcar uma hora, vai lá, faz cesariana e vai embora, do que acompanhar um trabalho de parto por 4 horas. Entendeu? Mas isso complica, porque isso quebra a relação médico-paciente. Deixa de existir aquela aproximação, aquela confiança no médico. A pessoa consultou o Google e chega no médico dizendo, eu quero que faça assim.
como está no Google. Inclusive, existe uma piada já entre nós, que o médico disse para o paciente: se você consultou no Google e não tem certeza do seu diagnóstico, pesquise no YouTube, veja lá se tem uma resposta. Não comigo, não venha comigo pesquisar, faça no YouTube. De modo que a minha vida foi assim, eu fui 50 anos, trabalhei exatamente 50 anos, no dia que eu completei 50 anos, eu fechei o consultório, e a minha vida foi trabalhar, vivendo uma relação médico-paciente. Eu acho que vale a pena colocar aqui o tripé no qual a minha vida se formou. Quando eu era estudante, eu imaginava fazer psicologia. E psiquiatria? Não, primeiro psicologia. Depois que eu entrei na faculdade, falei, poxa, eu gosto de psicologia, por que não psiquiatria? Aí entrei na faculdade com a ideia de fazer psiquiatria. Tiraram esse estímulo, o próprio professor de psiquiatria me tirou esse estímulo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquela ideia da mente humana, de como me relacionar com a mente humana, como conversar com as pessoas, como me aproximar das pessoas. E dentro da medicina, depois estudei, teve um curso de psicologia médica, que foi muito importante, eu fiz. Depois, dentro da clínica médica, tem um capítulo que se refere à relação médico-paciente. Aí desenvolve a medicina psicossomática. Ótimo. Então foi o caminho por onde eu andei. Então eu trabalhei em todos os pacientes que entravam no meu consultório, estava sendo observado de uma maneira ampla, de uma maneira total. Não a doença dele, não a dor dele, mas ele como a doença, no todo. No todo, o que esse paciente imagina. Para isso existe um tripé. Toda doença todo paciente vive num tripé. O físico, o psíquico e o social. A doença pode ter começado na perna física, na perna psíquica ou na perna social. Em qualquer das pernas que ela comece, ela atinge as outras duas. Então o doente está dentro desse tripé. Então quando um doente vem no consultório com uma queixa, eu preciso conversar com ele para saber se o problema dele está nesta ou nessa perna. Porque se tiver só nessa, não adianta eu começar aqui. E vice-versa. Se o problema dele for aqui, o que adianta eu dar remédio aqui? Não vai resolver. Então eu preciso me inteirar com o paciente, eu preciso conversar com ele, eu preciso entender a alma desse paciente, entender a ansiedade dele, para depois eu verificar onde a doença começou. Porque eu vendo onde a doença começou, eu sei como tratar. Porque não adianta ficar dando antibiótico para quem está com coriza, porque está com ansiedade. A pessoa tem uma ansiedade, tem uma coisa qualquer, fica com coriza. A resistência diminui, a imunidade cai. Então ele pega uma coriza, uma virose qualquer. Então, por que ele pega essa virose? Porque ele teve a imunidade baixa. Por que ele teve a imunidade baixa? Porque ele ficou ansioso. Então, a ansiedade levou à baixa de imunidade, que é um problema naturalmente físico, e isso dentro de um panorama social onde ele ficou com medo da doença. Será que eu estou doente? Será que isso vai ser grave? Eu posso morrer? Eu posso passar por dificuldades? Então, esses três tripé me integra o doente. Tá. Aí eu vou tratar dele onde ele precisa ser tratado. E eu diria o seguinte, quando a gente fala de você, por exemplo, eu tenho na família, além da Aparecida Reis Pereira, Cidinha, o Guará, o Augusto César, meu irmão, e também minha irmã Carolina, e outros que também passaram por ti, e que realmente a referência é Dr. Paulo, é um médico da gente, é um médico próximo, é um médico dos pobres. Eu diria assim, esse ser humano iluminado, Dr. Bezerra de Menezes, que foi um grande médico em vida e também na espiritualidade, hoje a Federação Espírita de São Paulo leva o nome ali na Maria Paula, na sede de Dr. Bezerra de Menezes, que foi um grande médico, realmente é um espírito de muita luz. E Bezerra de Menezes tinha isso, de humildade, era um médico dos pobres, era aquele médico assim que muitas vezes a pessoa não tinha o dinheiro para comprar a medicação e ele dava os remédios, ele dava a medicação. Então
eu estou comparando você, apesar que você não é espírita, né? Você não mencionou essa questão da religiosidade, mas o fato de você ser uma pessoa assim, próximo do ser humano, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa do bem, eu posso até comparar como um ser iluminado, sabe? Uma pessoa que está nesse plano para realizar grandes coisas. Teve um encontro de Karl Marx e Freud, isso falado por Erich Fromm, o grande Erich Fromm, a quem eu tenho um carinho muito grande. Erich Fromm citou que nesse encontro desses dois grandes cientistas foi indagado sobre o futuro da humanidade, como eles viam, né? E naquela época ambos falaram a mesma coisa, que o ser humano, o homem, deveria se voltar para as coisas simples da natureza, para as coisas primárias, as coisas simples, ser uma pessoa humilde, simples. E no seu caso, eu vejo assim, um médico, quando você faz esse livro falando da gente, é realmente esse lado humano, esse lado simples do Dr. Paulo Pereira. Tudo bem, mas por favor, você citou 3 nomes, Erich Fromm, Karl Marx e Freud. Meu amor, eu estou aqui, ó, é isso aqui, diante dessa coisa toda. Não me compare, não faça isso comigo. Você me dá muita responsabilidade me comparando com essa gente tão grande. Eu sou um ser humano normal, no dia a dia. Então, mas é justamente esse lado que você tem simplório que eu acho que engrandece. Obrigado. É esse lado simplório que engrandece, porque as pessoas, eu tenho muitos amigos também, como Sidney Spano, que é de uma humildade, uma simplicidade, é um escritor maravilhoso, que esteve comigo no rádio, na TV, e que sempre foi essa pessoa humilde, simples. Então eu vejo assim, isso é você saber lidar com a sua essência e não preocupado só com o ter. Eu sei que você tem, falando na questão da família, você tem 3 filhas e 2 médicas. Você quer falar o nome das filhas? Sim, eu tenho 3 filhas, Ana Paula, que é médica ginecologista, Angélica, que é musicista, ela canta e dá aula de música, e Andréia, que é médica dermatologista. Maravilhoso! Eu tive um filho que estaria hoje com 67 anos, 68 anos, e ele faleceu muito cedo. Então ele foi Parabéns pela família. Eu até assisti a sua entrevista com o nosso grande amigo aqui da TV Cidade, e que eu vi que você, até sua filha, se saiu muito bem, falando de medicina, de saúde, gostei muito. Não é Adriana, é Andréia. E se saiu muito bem. E o fato de você também ter outros filhos, outras filhas e filha que é ligada à música, eu te pergunto, você agora, como um médico que está mais tranquilo, aposentado, não tem interesse de se voltar à música? Eu sempre digo, adorei, como eu falei, eu gosto de humanas. Eu brinco sempre que se eu tivesse aprendido a tocar um surdo quando era garoto, eu não tinha feito mais nada na vida. Eu estava até hoje nos botequins tocando surdo. Por isso, por felicidade, eu não aprendi a tocar nada. Senão eu não teria médico, eu não teria sido nada, porque eu tenho um envolvimento tão grande com música, com literatura, com arte, que se estiver envolvido com arte, eu não faço mais nada. Eu fico fazendo aquilo o tempo todo. Por isso que eu tenho a minha relação com os filhos é interessante. Me relaciono com as 2 filhas que são médicas, e dermatologia tem muito do aspecto emocional. Se você pensa numa coisa, sua pele arrepia. Então a pele está ligada. Por quê? Porque no folheto embrionário, quando a gente começou a ser formado, a parte intestinal, a parte interna do intestino, a pele e o cérebro eram de um segmento só.
Então, tudo aquilo que está relacionado ao intestino e à pele está mais próxima da ligação com o cérebro do que os outros órgãos. Então, eu converso com a minha filha sobre dermatologia. Quando ela tem um doente que tem uma queixa tal, a gente vai conversar. E a outra filha, que é ginecologista, que eu coloquei aqui as questões do doente chegar hoje na maternidade querendo isso por causa dela, ela dá plantão. Então ela sofre esse problema. Ela quer exercer a ciência dela, ela quer exercer aquilo que sabe, e ela é boa médica, ela é profissional de alto gabarito, mas ela fez, pai, às vezes não dá, a pessoa chega já encomendada. Ela fala assim, pai, pior ainda, às vezes vem com vereador a tiracolo pedindo para fazer cesárea. Eu acho um que... absurdo completo, total. E de modo que a terceira filha, com quem eu me relaciono com música, com arte, ela me disse que quando ela era pequenininha, eu colocava todo domingo na televisão Cultura para ver o programa de orquestra sinfônica. Maravilhoso. Então a gente ficava, ela, pai, desde que eu era 2 anos eu ficava vendo aqueles programas com você, então eu adorei música. Hoje ela é formada em música, tem doutorado, tem mestrado em música pela USP. E é uma pessoa de... Mas isso é maravilhoso. Mas então eu converso com ela música, ela me manda as mensagens, me manda as músicas bonitas, eu mando para ela. Aliás, mando para as outras também. Mas principalmente com ela eu vivo conversando essas coisas. Eu te perguntei sobre a música, porque nós temos aqui, entre os médicos aqui na cidade de Taubaté, um grande médico a quem todos nós temos o maior carinho. Minha família, eu prestei uma homenagem a ele também aqui na TV Cidade, que é Dr. Xenofonte, e que eu venho a descobrir que ele foi fazer aulas de música com uma grande amiga maestrina, que é Regina Sintra, na cidade de Pindamonhangaba. E eu fiquei encantada, eu falei, mas doutor Xenofonte foi fazer teclado, piano, foi meu aluno. Eu falei, maravilhoso. Eu acho que a figura do médico, assim como Sócrates, um grande doutor médico que foi ser ligado ao esporte, né? Temos outros que são compositores, foram compositores. O Chacrinha chegou a cursar 3º ano de medicina. Chacrinha, A Rosa foi medicina na minha faculdade. Então, sabe, eu acho que é um dom. É um dom que a pessoa tem e que muitas vezes não teve oportunidade no decorrer da vida, não é? Então, eu acho que é esse dom que a pessoa deve se dar ao direito dela exercer, sabe? Então, se está num período que está mais tranquilo, eu acho que deve procurar, sim, sabe, outras formas, porque a música, a dança, a yoga, todas as terapias complementares fazem parte da nossa vida. Minha filha, que é musicista, ela tem um piano e ela foi morar num apartamento onde o piano dela não cabia, 14º andar do edifício, então o piano dela está na minha casa. Maravilhoso. E ela vive insistindo para que eu faça um curso, até arranjou um professor de piano para mim. Muito bom. Aí eu pensei, dedilhei, falei, meu Deus, da minha idade até o tempo de eu aprender, eu não vou conseguir ser um bom pianista, porque não vai dar tempo de ser um bom pianista. Então, para ser um mau pianista, para quê? Eu vou ficar ouvindo, não vou tocar. Aí desisti de aprender a tocar. Não. Mas eu adoro, eu gosto, às vezes eu olho, meu Deus, eu podia tocar esse piano. Vai dedilhando. Mas aí eu falei assim, não vou conseguir ser bom. Então, para não ser bom, para que ser? Veja, né, pego os pianistas Paulo, que eu tenho, eu vejo Paulo Pereira. Paulo Pereira. Tem oportunidades na vida da gente. Esse piano não tinha que ir para a casa dela, tinha que ir para sua casa mesmo. Quem sabe que era para cutucar, sabe? O lado do Paulo Pereira que pode, sabe? Quem sabe você não vai se tornar um grande músico, como o grande maestro que nós temos aí, que toca com a dificuldade nas mãos e nos dedos, e que é maravilhoso, João Carlos Martins, mas você vai trazer para si, aqui para dentro de si, esse prazer de tocar, sabe? O prazer de exercer também o dom da música, porque nós temos oportunidades na vida que não é só, sabe, você exerceu a medicina e foi
todo o seu talento, mas você é um ser iluminado que tem talento e que pode também desenvolver em outras áreas. Não sei se tem talento. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, amigo da cidade de Taubaté, todo mundo conhece, o Fausto Garcês. Uma vez ele me disse o seguinte, ele se aposentou. Eu falei, como é que está a vida de aposentado? Ele falou assim, depois que me aposentei não tenho mais tempo para fazer nada. E eu estou nessa. Quer dizer, eu não vou ter tempo de me dedicar, vamos dizer, 2 horas por dia para estudar piano. Por que eu digo isso? Porque eu uso o meu tempo todo lendo e escrevendo. E então não sobra um tempinho para divertir, para conversar com a minha família, para sair, etc. Mas para dedicar a alguma coisa, para dedicar a música, tinha que ter uma dedicação ali, concentrado durante umas horas por dia. Eu achei dificuldade de conseguir esse tempo. Então eu desisti. Eu acredito que por mais que me incentive, por mais que você me incentive, eu acho que eu desisti dessa ideia de estudar piano. Quem sabe, o piano está lá. Um dia, quem sabe, eu boto o dedo nele. Isso é bom. Isso é muito bom. E voltando a essa questão do ser, você tem aqui dentro de você esse lado do ser e que você sabe, através da relação com as pessoas, você está sempre exercendo esse dom que é sabe, com a sua sabedoria e simplicidade de fazer amizade, passar amor, carinho. E olha, nós ficaríamos hoje muito mais tempo, mas o nosso programa tem um horário restrito. Nosso amigo da técnica, a quem eu agradeço de coração, ele já está fazendo sinais que eu tenho que estar encerrando o programa. E vai ficar aqui uma mensagem para todos que estão nessa vida e que estão se aposentando. Pensem, eu posso fazer muito mais além da minha profissão e fazer como o Dr. Paulo Pereira, que está se dedicando à literatura, aos livros. Um outro momento eu vou chamá-lo aqui para falar sobre seus livros. E eu quero agradecer de coração pelo seu lado assim humilde, simples, que você continue sendo sempre esse ser humano que você é, de uma humildade muito grande. Que Deus abençoe, que ilumine sempre. Foi um prazer estar contigo. Prazer muito meu, agradeço muito a você, agradeço a Diversidade, agradeço aqueles que porventura nos vejo falar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz, muito amor, muita luz, muito amor aqui no coração. Que todos tenham Deus consigo, porque Deus é tudo na nossa vida. Muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja.